Gênesis capítulo 21 novamente. Todos acharam amém? Amém. Apenas, agora para o texto, eu li na palavra oficial, agora para a palavra, capítulo 21, verso 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Fecha a tua Bíblia. Senhor Deus, não, vira para o lado da tua casa. Opa, não vou deixar de fazer o que Deus mandou. Porque enquanto nós estivermos ministrando a bênção do Senhor através da palavra, os anjos do Senhor vão estar visitando o teu lar. Senhor, eu quero aqui, Senhor, desde já, ministrar na tua igreja, Pai, que os anjos do Senhor estão com as espadas desembainhadas, visitando cada vida, cada lar representado aqui. Pai, enquanto a tua palavra é ministrada, Senhor, vai cortando todo laço, vai cortando todo embaraço, vai tirando tudo que não provém de ti, vai restaurando, Pai, casamentos, vai libertando os filhos, vai curando na alma, vai curando feridas, vai curando fisicamente. Senhor, vai fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer. Mas, Senhor, a tua palavra que liberta, a tua palavra que cura, a tua palavra, Senhor, que transforma e que salva, é a tua palavra que vai ser ministrada. Então, que ela venha fazer o efeito que já estava determinado pelo teu coração, Senhor, e que as famílias aqui, sem distinção, porque a tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas, e que então todas as famílias aqui sejam abençoadas por ti nesta noite, em nome de Jesus, e graças a Deus. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. É mistério de Deus. Essa campanha é tempo de tocar os céus através da oração. Porque se você prestar atenção na propaganda que eu fiz dessa campanha, que está no Face, lá está até o dia 26/11. E hoje é dia 19. Ou seja, teoricamente, quinta-feira que vem acaba. Mas o Senhor é aquele que comanda, é aquele que faz o que Ele quer. Tem um hino que diz assim, né? Ele faz o que Ele quer. E o Senhor falou para continuar por tempo determinado apenas por Ele. Então, querido, eu não vou encerrar essa campanha quinta-feira, porque eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes aí. Porque orar, nós temos que fazer isso todos os dias. E essa campanha é tempo, querido, é tempo. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. É tempo, meu irmão, de buscar realmente. Não é tempo mais de nós brincarmos de sermos crentes, não. Os sinais estão aí. O Senhor está às portas. Eu estava vendo uma mensagem que estava no YouTube do pastor Marcos Feliciano, e ele fez uma analogia que eu achei muito interessante. Ele falou assim que Deus está preparado, o anjo limpando a trombeta, já deixando ela afinadinha, tu viu? Não, mas eu vi no Face, alguém botou no Face. E Jesus está só dando o último detalhe nas suas vestes brancas, reluzentes. Por quê? Porque quando o anjo
anjo tocar a trombeta, vai ser pela ordem de Deus. Então, quando Deus der a ordem, o anjo toca a trombeta e quem vem encontrar com a sua igreja é o próprio Jesus. Então ele falou, esses sinais significa que Deus já está preparando para dar ordem, já mandou limpar a trombeta e Jesus já está fazendo seus últimos detalhes para nos encontrar nas nuvens. E queridos, e nunca se viu tantos sinais como nesses últimos dias. E muitas das vezes nós ficamos desatentos a certas coisas, porque não foi conosco, né? Não foi na nossa cidade, não foi na nossa família. E eu estava vendo também eu não ia falar nada disso, mas eu estava vendo também um testemunho que aconteceu há 9 anos atrás, e o nome do testemunho, que está um vídeo lá inclusive, Com Deus Não Se Brinca. Alguém viu esse vídeo na internet? Da moça de 20 anos mais ou menos de idade. Ela ia para a balada com os amigos, e quando os amigos vieram buscá-la na porta da sua casa, a mãe dela foi levá-la até o carro, só que ela viu que os outros amigos, as meninas, os rapazes, estavam já todos alterados por álcool, né? Talvez até alguma entorpecente, mas eles estavam muito já fora de si, bagunçando muito dentro do carro. Como a mãe não podia falar não vá, porque o filho não obedece, ninguém quer ouvir a voz, né? A mãe pegou, lançou uma palavra profética para a filha: olha, filha, que Deus te proteja e que Ele esteja contigo. Só que o carro estava cheio de gente já. Ela pegou, virou para a mãe, brincando com Deus, e falou assim: olha, só se Deus for no porta-mala, porque o carro está cheio. E esse acidente, querido, matou todos os jovens. O carro capotou, uma rodovia aqui, eu não lembro qual foi o estado, mas isso foi aqui no Brasil. Matou, há 9 anos atrás, matou todos os jovens. Porém, o carro, depois que capotou, a perícia não conseguiu explicar por que o porta-mala ficou intacto. O carro destroçado, mas o porta-mala não teve um arranhão. E o pior, que mais se assustaram, foi quando eles abriram o porta-mala, tinha uma caixa de ovos, e nenhum dos ovos estourou, quebrou, porque Deus estava no porta-mala. Aonde você determinar que Deus esteja, é onde Ele vai estar, querido. Se você determinar que Ele vai estar na tua casa, no teu casamento, nos teus filhos, Ele vai estar. Com Deus, meu irmão, a gente brinca até onde Ele permite, não é onde nós queremos. Só que quando Ele puxa a corda, não tem mais jeito. Aí você pode falar assim para mim: mas pastor, o que os outros jovens tinham a ver com o que a moça falou? Querido, eu não sei o trabalhar de Deus. Eu não sei se eles foram coniventes com a brincadeira dela. Não sei. Mas a única coisa que eu sei, que aquela mãe, ela deu esse testemunho, e o nome do testemunho é Com Deus Não Se Brinca. Então, queridos, leva as coisas de Deus a sério, porque Deus, quando Ele promete algo, Ele não brinca de prometer, não. Quando Deus promete, a palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir. Por isso que Ele não admite que mude uma vírgula da palavra dEle, nem tire e nem acrescente, porque essa palavra Ele cumpre. Então Ele não é o homem que escreve, é Deus que escreve. Amém? Amém. A palavra de Deus que nós lemos sobre Agar, uma mulher egípcia, a história da Bíblia nos conta que quando Deus mandou Abraão sair da parentela, do meio da parentela, e foi para o meio do deserto, que Deus tinha algo com ele, e esse algo que Deus tinha com Abraão era por minha causa e por tua causa. É tremendo o mistério de Deus, porque nós somos descendentes
de Abraão, das promessas. Inclusive nós somos co-herdeiros das promessas que Deus fez para Abraão. E na época Deus havia falado para Abraão: sai e vem, Abraão, para o deserto, que eu vou te mostrar ainda para a terra que você vai habitar. E quando Abraão fez, isso agradou o coração de Deus. Deus fez essa promessa que toda a família seria bendita na terra. E Deus vai mais além e fala: Abraão, todos que te abençoarem eu vou abençoar, e quem te amaldiçoar eu vou amaldiçoar. Foi a promessa que, olha como Deus foi tremendo na vida de Abraão. E isso fez com que Abraão fosse cada vez mais, tendo mais intimidades com o Senhor. Mas um belo dia, Deus fala algo para Abraão que o negócio ficou meio difícil. Ele estava tendo intimidade, Deus falou para ele sair, ele saiu. Deus falou que ia abençoar quem abençoasse. E Deus começou a se apresentar para Abraão, ele ficou contente. Só que Deus chega para ele quando Abraão tinha 85 anos e Sara tinha 75 anos. Presta atenção, estou falando de alguém que tinha 85 anos, homem, a mulher com 75. E Deus fala assim: ó, de vocês dois vai sair a descendência, eu vou fazer uma grande nação. Aí Abraão olha assim: peraí, Deus, alguma coisa está errada. Eu tenho 75, eu já estou virando o cabo da Boa Esperança. Olha para Sara, como é que está o estado da minha esposa. Amo muito ela, mas está capenga já. 75 anos, Senhor. Queridos, vamos ser sinceros, tem promessa que Deus faz que tem hora que não dá para acreditar. Deus fala que vai restaurar aquele abençoado que você vê caindo pelas beiradas, que você vê teimando com Deus. Você acreditar que Deus vai, você até tem fé, mas só que o tempo passa, você fala: isso não vai acontecer, não é possível. Por quê? Porque ela não deixa, ele não deixa Deus trabalhar. Muitas das vezes a gente fica orando pela pessoa, orando, e quanto mais ora, parece que mais praga vem em vez de bênção. Parece que a pessoa cada vez fica mais rebelde, mais desinteressa das coisas de Deus. Aí você calcula então, quando Deus pega e fala para um velhinho que ele vai ser pai de uma grande nação. Aí Abraão olha para ele, olha para o estado de Sara e fala: Deus, diz a palavra que Abraão riu. Abraão riu, querido, ele deu risada, como se Deus estivesse brincando com ele. Tamanha intimidade que ele tinha. Só que, fala para o teu irmão, só que Deus falou, está falado. Você está entendendo o que Deus está falando na tua vida? Deus falou, está falado, querido, vai acontecer. Mas aí Abraão fez o que você gosta de fazer. Olha como nós já errávamos lá atrás, né? O que a gente mais gosta de fazer é ajudar Deus a cumprir a promessa. É dar uma mãozinha para o Senhor. Porque está demorando tanto, Senhor, aquilo que o Senhor prometeu, que eu vou te dar uma força agora. Quando teve fome na terra, Deus permitiu que Abraão fosse para o Egito. Abraão foi para o Egito, até mentiu lá para Faraó, porque na época até então Sara era muito bonita. E Abraão, com medo que matassem ele por causa da esposa, ele falou que era irmã dele. E depois Faraó descobriu, porque viu Abraão lá namorando com Sara, ele falou: opa, peraí, alguma coisa está errada. Como é que a irmã dele está namorando ela? Chamou Abraão, Abraão pegou, contou a verdade. Aí Faraó pega, dá um decreto lá: ó, ninguém toca nessa mulher e nesse homem, para que a maldição não venha sobre nós, porque ele sabia que Abraão era um homem de Deus. E através disso ele abençoou a vida de Abraão mais ainda. Abraão, que já era um homem abençoado, ele abençoou com o quê? Naquela época se abençoava com o quê? Com mão, com animais de carga, jumentos, com ovelhas, e também com escravos, que se chamava servos. Então o Faraó abençoou, que diz que quando Abraão saiu da terra do Egito para voltar para Canaã, diz a palavra que ele levou muitas riquezas, que aumentou muito as suas riquezas, porque Faraó abençoou. E dentre essas bênçãos que Faraó deu,
veio entre os escravos e as escravas para servirem Abraão, trabalharem para ele no serviço braçal. Veio no meio das mulheres uma mulher chamada Agar. Ela era egípcia e veio como escrava para Abraão, presente de Faraó. Quando o tempo passou e nada de Sara engravidar, e Abraão tinha até achado engraçado Deus falar que ele ia ser pai, aí Sara pega e fala assim: ô velho, vamos fazer o seguinte, vamos acelerar o que Deus falou, porque senão cada vez o tempo vai passando mais, aí que vai ficar difícil mesmo. Mas o que você sugere, meu irmão, presta atenção, não é assim que você fica pensando, como é que eu vou fazer para, porque está difícil acontecer essa promessa, aí você quer botar tua mão, quer chegar para a pessoa, arrastar pelos cabelos, vamos para a igreja, porque hoje Deus vai falar contigo. Você quer ver eu ficar bravo, alguém forçar a pedir oração? Não, pastora, tem que orar por ele, tem que orar por ora por ele, ora por ela, porque está só misericórdia. E a pessoa não quer oração. Aprenda uma coisa, querido, Deus ele dá oportunidade, mas a pessoa precisa pedir e reconhecer que precisa de Deus. A nossa parte não é obrigar a pessoa a aceitar a oração, não é obrigar a pessoa a vir para a igreja, não. A nossa parte é orar, o Espírito Santo é quem convence. Vai chegar a hora certa que Deus pega a pessoa porque ela vai pedir socorro. Mas não adianta querer forçar uma situação, porque não vai acontecer do teu jeito, vai acontecer do jeito de Deus. E Sara pega, olha para Agar e fala assim: ô Abraão, é bonitinha, não é não? Ele falou: não é de se jogar fora não, Agar. Falei, então faz o seguinte, faz um filho nela, foi assim o negócio. Faz um filho nela, e através dela eu vou ser mãe. Por quê? Porque se Agar era serva de Sara, a lei permitia isso, querido. A lei judaica permitia que, como Sara era estéril, ele se deitava com Agar, e o filho quem iria criar era Sara. Olha que interessante. Então, ficou tudo combinado, só esqueceu de fazer uma coisa: perguntar para Deus se ele estava nesse negócio. Ninguém perguntou para Deus. Combinaram entre si: Sara, tu topa? Eu sou tua serva, se a senhora quiser eu vou ter que fazer. Abraão, tudo bem? Tudo bem, comigo tudo bem, então vamos nessa. E Deus só escutando. Fala para o teu irmão: Deus está de olho em você. Não adianta, querido, querer antecipar aquilo que Deus prometeu. Vai chegar na hora certa. Ele não vai fazer do teu jeito, não adianta, que não vai acontecer. Se Deus falou que é em 2015, tem até dia 31 de dezembro. Se ele falou que vai acontecer, mas não deu a data, creia que é hoje. Mas se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, não perca a tua esperança, mas não faça aquilo que Deus não mandou. Aí, olha só o que acontece. Foi pôr a mão aonde não devia. Agar, tá bom. Agar engravida. Quando ela engravidou, ela olhou para Sara e falou: ei, tu não pode dar filho para ele, mas eu posso. Começou o problema. Meu irmão, tudo aquilo que você faz, que não foi Deus que mandou, vem as consequências. Na hora parece bênção, mas depois vem as consequências. E o interessante é que a própria Agar, que era serva, ou seja, funcionária, empregada, escrava deles, ela não podia voltar para o Egito, porque ela foi entregue para Abraão. A lei era essa. Ela era uma estrangeira, não era mais do Egito, ela foi entregue para Abraão. Ela não podia voltar para a terra dela. Ela tinha um dono. Infelizmente era assim na época. E agora ela pega, olha para Sara e começa a desdenhar de Sara, porque Sara continuava só com a promessa, mas não tinha um filho. Agar sabia da promessa que Deus tinha para Sara, mas todo dia olhava para Sara e nada da promessa se cumprir. Fala para o teu irmão: estão olhando para você e achando que nada vai acontecer. Querido, mas
creia, porque Deus, Ele é fiel, Ele falou, Ele vai cumprir, e pessoas vão ser impactadas com o poder dEle na tua vida. Porque chegou o momento que Sara chega para Abraão e fala assim, olha, Sara é que teve a ideia. Aí depois, quando começam os problemas, ela vai para cima de Abraão. Mulher é tudo igual, só muda de endereço, lembra? Oh, Deus tremendo. Eva chegou para Adão lá, Adão, come desse. Ela já tinha pecado, mas peraí, ele tem que pecar também. Eu não posso pecar sozinha. Então presta atenção, querido, que é um mistério aqui. Aí Sara chega para Abraão e fala assim, escuta, só porque agora ela está grávida de você, ela está desdenhando de mim. Ela não me respeita mais como senhora dela. Aí Abraão pega e fala, faz o que tu queres. Ela pega e começa a infernizar aquela mulher. Quando a Bíblia fala que ela começou a oprimir, meu irmão, está falando de opressão, de humilhação. Por quê? O crente, quando ele está na bênção, ele não é humilhado. O crente só é humilhado quando ele está na prova. O inimigo, ele persegue o crente quando ele está na prova. Na prova que você está mais sensível, mais fragilizado, é a hora que o inimigo tenta derrubar, aí ele começa a humilhar mais ainda. E normalmente, querido, só tem dois caminhos, ou é dentro da igreja ou é dentro de casa. Não tem outro caminho. O inimigo usa ou pessoas da própria igreja, ou pessoas dentro de casa para humilhar, para perseguir, para afrontar, para tirar da graça, para ver se perde a bênção. Mas em nome de Jesus tu não vai perder tua vitória não, porque ele afrontando ou não, o Senhor vai te recompensar. Agar não aguentou. Diz a palavra que agora ela vai embora de lá, grávida, vai para o deserto, porque não aguentou a humilhação. Quando ela chega no deserto, está lá sem saber o que fazer, nem para onde ir. Diz a palavra que o anjo do Senhor visita agora Agar, e pergunta para Agar, Agar, o que tu está fazendo aí? Sabe o que ele quis dizer? Ele estava falando assim, Agar, eu não te mandei para o deserto, o que você está fazendo no lugar onde eu não te mandei? Fala para o teu irmão, agora vai apertar. Toda vez que o pastor prega, aperta um pouquinho, né? Você quer sempre abrir a mão direita e falar, Deus, me dá a benção, Vê o que Deus vai pegar hoje você aqui. Querido, Agar saiu da onde ela estava, que morava com Abraão e com Sara, e foi para o deserto, porque ela não aguentou a humilhação dentro de casa. Sendo que foi ela que começou o problema. Fala para o teu irmão assim, tu não está aguentando? Mas tu já parou para pensar o que você fez? Arabacandarai. Tem hora que você só quer que Deus dê vitória. Deus, muda esse quadro, muda essa história. Mas você não é capaz de ajoelhar e falar, Senhor, me perdoa, porque eu não vigiei, eu falei o que não devia, eu agi da forma que o Senhor não mandou. Meu irmão, presta atenção, o crente só passa por prova quando? Ou Deus traz para poder trazer intimidade, ou ele vai atrás da prova, não tem outra coisa. Aí você fala assim, mas o inimigo, meu irmão, o inimigo só faz aquilo que Deus permite. E tem coisas que não é o inimigo, somos nós por falta de sabedoria. Não adianta toda hora querer falar do chifrudo, deixa ele lá no inferno. Porque o negócio é contigo, meu irmão. Se você desobedecer, você vai plantar luta na tua vida. Aí ela começa a falar, ela fala para o anjo, meu Senhor, eu não estava aguentando a humilhação que estava dentro de casa. Eu acho que ela falou isso para o anjo falar, tadinha, então eu vou te abençoar. Eu vou te levar para outro lugar então, para você recomeçar a tua vida. Quantas vezes a gente não vai para a igreja achando que Deus vai falar assim, hoje eu mudo essa história, né? Hoje, abre tua mão que hoje eu estou abrindo porta, hoje é a unção do Senhor. Meu irmão, a gente sempre espera a bênção, mas nunca pergunta para o Senhor o que está faltando para a bênção chegar. Nunca pergunta, Senhor, o que está faltando na minha vida para a minha bênção chegar?
Porque se a palavra de Deus diz que Ele tem prazer em nos abençoar, se a palavra de Deus diz que nós somos coerdeiros das promessas, querido, então tem alguma coisa que está faltando na tua vida. Fala para o teu irmão, tu vai descobrir hoje que a tua bênção não veio, porque você está precisando buscar em Deus uma resposta. E a resposta vai vir hoje em nome de Jesus. Olha a resposta do anjo. Quando fala anjo, querido, presta atenção, no Velho Testamento, quando fala anjo, fala que é a visita do Senhor em forma de homem. Não é que apareceu o anjo com asa, todo de branco, cabelo loirinho, enroladinho, não é nada disso não. Quando se fala assim que o anjo apareceu, era um homem de carne e osso, só que não podia ser tocado, porque era simplesmente para estar na terra. Porque, meu irmão, o anjo é espiritual. Então, para ser fisicamente aqui na terra, tinha que ser colocado como carne e osso. Então, muitas das vezes o Senhor se apresentou como homem, mas com quem ele falava sabia que era o anjo. Então, por isso que ela fala assim: meu Senhor, eu saí de lá porque eu não estava aguentando a opressão, a humilhação. Ele pega e responde aquilo que ela menos queria ouvir: volta para o lugar da tua humilhação. Cadê o glória? É difícil, né? Olha a resposta do Senhor para ela. Ela estava sendo massacrada por Sara. E o Senhor fala: volta para o lugar da humilhação. Eu não mandei sair de lá. Fala para o teu irmão: você quer ser obediente? Ouve a voz do Senhor. Meu irmão, é muito fácil o teu casamento não estar bom. Aí você fala, pega as coisas e fala: vou para a casa da minha mãe, vou para a casa do meu pai, vou para a casa do meu irmão, vai para algum lugar, mas não quer ficar ali, mas quer orar para Deus mudar a história. É muito fácil, querido. Eu não quero passar por humilhação, mas eu quero a vitória. Eu não quero ser caluniado, mas eu quero vitória. Eu não quero ser humilhado, mas quero ser exaltado. Aprende uma coisa: se você chega para o Senhor e fala assim: Senhor, eu quero ser exaltado na terra, se prepara para a humilhação. Senhor, eu quero ter dom de cura, se prepara para ficar enfermo. Pastor, você está pregando praga? Não, querido, é assim que Deus trabalha. Por isso que a palavra de Deus diz: aprenda a pedir. Porque se você não souber pedir, depois vem luta. Ah, Senhor, eu quero ser usado na terra, mas... Meu irmão, sabe que eu fiz uma oração uma vez, que eu nem sonhava em ser pastor, nem pregar. E a gente, às vezes, no primeiro amor, a gente quer fazer tudo, né? Eu não sonhava em ser pastor nem nada. Aí estava uma luta tremenda. Olha a oração que eu fiz. Eu fui pedir oração para o pastor. Ele falou assim para mim: olha, sabe por que você está passando tudo isso? Porque você vai ser pastor. Eu olhei para a cara dele, primeiro eu repreendi. Aí depois eu vi que não tinha jeito nem repreendendo. Eu fui no quartinho da oração lá da Campos Sales. Eu me tranquei lá. Olha a oração que eu fiz: Senhor, se realmente tu tem esse negócio comigo de ser um pastor, então eu vou te pedir algo. Eu estava, meu irmão, no primeiro amor, tinha acabado de voltar para os caminhos do Senhor, estava orando de dia, de noite, de madrugada, eu não tinha tempo para nada. O meu negócio era orar e buscar a palavra. Eu falei: eu vou te pedir algo especial. E Deus só ouvindo: pode falar, filho. Eu quero ser daqueles de entrar no inferno para resgatar a alma que está sendo oferecida pelo cão, para o cão. Eu quero resgatar para ti. E ainda frisei: eu quero entrar em cena de macumba. E Deus só ouvindo. Mas fiz uma oração tão fervorosa, mas tão fervorosa, só que depois eu esqueci. Aí a coisa apertou mais ainda. E a coisa foi apertando. Aí um pastor me pegou no meio da rua, quando eu estava saindo da igreja, na época. Ele falou assim: irmão, vem cá. Está estreito o negócio. Não tá? Foi: tá, pastor, não estou aguentando mais. Ele falou: é por causa da tua oração. Foi: como é que é? Ele falou: tu fez uma oração para o Senhor assim, assim, assim. E vou te falar, Deus falou assim para mim: fala para ele que eu assinei embaixo.
Meu irmão, você dá glória agora, mas passa pelo que eu passei. Há pouco tempo, há uns 2 anos atrás, eu fui destruir um gongar na casa de uma mulher do candomblé. Foi aí que eu me lembrei o que Deus começou a fazer na minha vida. 62 anos de candomblé. Ela faleceu. Eu fui destruir o gongar lá na casa dela, que quem ia morar era a neta dela, que é uma levita. Eu fui com a pastora Sueli, pastor Paulo, pastora Salete. Querido, não brinque com as coisas de Deus e não brinque com o diabo, porque ele não brinca de ser diabo. Quando eu comecei a mexer nas coisas lá para destruir, tinha o altar da Pomba Gira, o altar de Cosme e Damião. E cada um que eu mexia, por exemplo, da Pomba Gira, tinha alianças, nome de casais amarrados ali, pente de cabelo, boné. Meu irmão, tudo quanto era tipo de oferenda em nome de pessoas que ela fazia trabalho. E tinha coisas ali que era para deixar a pessoa louca. Presta atenção. Tem pessoas que fazem trabalho e você não tem nem noção, porque as pessoas pagam, vai lá para a pessoa fazer o trabalho contra a tua vida e você não está sabendo. E às vezes as pessoas, peças íntimas, então, meu irmão, é o que mais tinha. No de Cosme e Damião, que são entidades mirins, que atuam nas crianças, você precisava ver a quantidade de brinquedos ali oferecidos. Era coisa assim de outro mundo. Eu nunca tinha me envolvido assim tão diretamente. Quando a gente pede algo para a casa de Deus, né? Por exemplo, fala assim: irmãos, tragam um refrigerante aqui para as crianças, para o quartinho. Traz aquela Dolly que está escondida lá há 3 anos que ninguém mais quer. Mas quando o diabo pede, ele pede o melhor. Você precisava ver as marcas de uísque que tinha lá de oferenda. Você precisa ver, porque, meu irmão, quando é oferenda, não pode ser qualquer coisa. Tem que ser do melhor. E eu fui lá para destruir tudo isso aí. E foi quando o Espírito Santo falou para mim: lembra da oração? Isso é só o começo. Então tudo aquilo que você fala para Deus, tanto na parte para a bênção da tua vida, você vai receber como bênção. Mas quando você pede sem noção, lá na frente, meu irmão, vai acontecer. Então peça direção para Deus, porque não é fácil. Quando Agar se envolveu nesse problema entre Sara e Abraão, sobrou para ela. Sobrou para ela. E quando ela percebeu que o negócio ficou estreito, ela fugiu. E o Senhor falou: não, você entrou nessa situação, agora você vai ficar porque eu vou te dar vitória, mas primeiro você tem que passar pela humilhação lá dentro. Tem momentos, querido, que quando você ora e fala assim: Senhor, liberta o meu filho das drogas, por exemplo, você tem que entender que você está falando para o Senhor assim: Senhor, trabalha da tua maneira, mas coloca meu filho na tua presença. Então, esteja preparado para ver coisas que você não queria ver. Esteja preparado para ver a situação primeiro até mesmo piorar. E crente muitas das vezes dizia por causa disso: faz uma oração, pede para Deus entrar, por exemplo, no casamento. Aí Deus precisa até mesmo arrancar os dois, um de cada lado, para poder trabalhar. Aí não aceita, eu orei para Deus restaurar. O inimigo vem e separa. Inimigo nada, meu irmão. Se tu orou para Deus restaurar, você tem que entender que é Deus que está trabalhando. Por que que quando não é do jeito que você quer, sempre é o cão, nunca é Deus? Fala para o teu irmão: tu não entende o trabalhar de Deus, não é? Toda vez que está acontecendo diferente do jeito que você pediu, primeira coisa, olha o cão na minha vida. E Deus, meu irmão, a palavra de Deus diz que isso é blasfema contra o Espírito Santo, sabia? Tudo aquilo que eu atribuo ao cão, e é Deus fazendo, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo.
Então, cuidado quando você abre a boca para falar que não é Deus no negócio. E também quando é o cão e quando você fala que é Deus. Eu sabia que Deus ia apertar dessa maneira hoje. Peça discernimento de espírito, querido. É a melhor coisa. Senhor, me dá discernimento para saber quem é, o que é de ti e o que não é. E você vai começar a ver coisas que você talvez não imaginasse. Agar voltou para a casa de Sara. E Deus pega, fala para ela algo, que depois lá na frente Agar esquece. Deus fala assim para ela, olha, volta para ela, passa pela humilhação que tiver que passar, porque esse menino, essa criança que está no teu ventre é um menino, e Deus agora dá nome até a bênção dela. E Deus, o anjo fala assim, ó, e esse menino vai se chamar Ismael. Fala para o teu irmão, a tua bênção não só está pronta, como já tem até nome. Ah, eu creio nesse negócio, querido, eu creio nesse negócio. Ela foi desesperada para o deserto. Olha o que Deus faz. Você está esperando um menino, e já tem nome, é Ismael, e ele vai ser pai de uma grande nação também. Como é que pode? Na desobediência. Deus não mandou ela se deitar com Abraão. Olha que Deus misericordioso, você já vai entender o que Deus está falando. Ela volta, tem um filho, ela contou para Abraão, Abraão sentiu que foi Deus que falou, ele coloca o nome de Ismael. Ismael começa a crescer, e Sara continuava sem filho. Fala para o teu irmão, nada da tua vitória vir. Fala, não desista não. Não desista não. Irmão, Ismael nasceu. Primeiro ela ficou grávida. Depois Ismael nasceu. Está crescendo, desmamou. E nada da promessa. E Sara cada vez mais velhinha. Mais capengando, irmão. E Deus falando que eles iam ser pai. Presta atenção, porque isso é muito sério que eu estou falando aqui. Você pode ter colocado no teu coração que não tem mais jeito. Eu estou abrindo mão, porque dessa situação não tem mais jeito. Não tem saída, olha para um lado, olha para outro, não tem como. Tem hora que a gente olha para a situação e fala assim, nem Deus agora dá jeito. E esquece que o Deus que você serve, querido, foi o que criou os céus e a terra, só isso que ele fez. E criou tudo que nela há. E depois ainda te colocou para viver nela. Olha que Deus tremendo. Aí você acha que a tua situação não tem jeito? Quando o menino está com 14 anos, repita comigo, 14 anos. Será que você esperaria tanto tempo? 14 anos. O menino crescendo, 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 e nada de Sara engravidar. E Agar se sentindo a bambambam de Abraão. Fui eu que te dei o filho, hein? Olha o teu filho aqui, ó. Ó. Ismael, vai lá, dá um beijinho no pai. Ah, meu irmão, é difícil. Tem que ser muito crente. Já pensou Sara vendo? É que naquela época não tinha espelho. Se Sara olhasse no espelho, aí que ela não ia acreditar mesmo na promessa. Com 70, ela tinha 75, agora ela já estava com 90. 90 anos. 90 anos, Abraão está com 99. Diz a palavra que nesse dia, depois de 14 anos, Deus olha para Abraão, dá um sono profundo nele. Olha o mistério de Deus. E rejuvenesce Abraão. Deus vai te rejuvenescer hoje para a tua vitória chegar. Tem muito crente aqui que está capenga igual Abraão e Sara, não está acreditando mais nada. Não está acreditando em mais nada, porque o tempo passou, já não está acreditando. Deus hoje vai te dar um sono, mas um sono espiritual. É aquele para Ele cuidar, tratar. Quando você acordar, a tua vitória está na tua mão. Você calcula, querido, você pode entender como é que Deus trabalha? Um homem de 99 anos, uma mulher de 90 anos.
Deus rejuvenesce os dois e fala assim, vai namorar um pouquinho, vai? Esse Deus é tremendo, hein? E Deus pega e fala para Abraão, olha, no próximo ano, nessa mesma data, a promessa vai estar nos braços de Sara. E antes de continuar, eu quero que você abra a tua mão direita aí, que é uma palavra profética. Porque é mistério de Deus. Principalmente você que achou que não ia mais nada acontecer esse ano ainda. Eu estou falando desse ano, hein? Que eu sou doido, não quero nem saber. Eu estou falando desse ano. Você que achou que 2015... Só para... Continua com a mão aí, fica assim para pagar o preço. Se pesar é porque a bênção já está na tua mão. Você ainda que falou assim... Não vejo a hora de passar 2015 para ver se minha vitória chega em 2016. E eu quero falar assim, está repreendido em nome de Jesus, porque tua vitória ainda vai vir esse ano ainda. Eu ministro na tua vida que 2015 ainda, tu vai pegar a tua vitória e vai falar, só o Senhor é Deus. Fecha a tua mão e fala, eu tomo posse em nome de Jesus. Isaac nasce. Nasceu o sorriso. Isaac significa sorriso. Agora você calcula a confusão que era. Sara que foi afrontada há 14, 15 anos. E agora nasce o sorriso dela. Porque como Abraão sorriu, Deus falou, vai colocar o nome dele de Isaac, que é o teu sorriso. Aí o sorriso correndo para lá e para cá. Aí agora Agar já não tem mais moral, porque Sara agora é mãe. Aí começa a contenda. Porque aquilo que você planta, meu irmão, você vai colher lá na frente, não tem jeito. Diz a palavra que o próprio Ismael começa a ser perseguidor de Isaac. O próprio irmão. Aí Sara já não aguenta mais porque vê a contenda entre os meninos. Quando ele desmama, que naquela época se desmamava com 4, 5 anos de idade. E eles faziam muita festa, judeu fazia festa para tudo. A criança parou de desmamar, pronto, festa. Mata os boi aí, vamos fazer churrasco. Era sempre assim. Abraão dá uma festa porque Isaac agora desmamou. E na festa, Sara vê a perseguição de Ismael contra Isaac. Ela chega de novo para Abraão e fala, não aguento mais. Esse menino, Ismael, não vai ser herdeiro das promessas de Deus junto com Isaac, não. Pode tirar ele daqui. Diz a palavra, eu estou falando isso para você entender a palavra aqui, eu já vou concluir. Diz a palavra que Abraão chega para Deus, olha só, e ele vai consultar o Senhor. Senhor, e agora, o que eu faço? A contenda está dentro do meu lar. Sara não quer Agar. Ismael não se dá com Isaac. E os dois são meus filhos. Meu irmão, agora você vai tomar posse porque tem algo forte aí nessa parte. Tem algo muito forte aqui. Ele foi consultar a Deus. Deus, o que eu faço? Ismael não se dá com Isaac. Sara não se dá com Agar. E agora, como é que eu fico? Porque os dois são meus filhos. Olha o que Deus fala. Porque a Sara falou, olha, eu quero ela longe daqui. Junto com o filho dela. Deus fala assim, pode liberar. Libera Agar, libera Ismael. Irmão, é forte que Deus falou, olha só. Sabe por quê, Abraão? A minha promessa é sobre Isaac, que é o filho da promessa. Mas Ismael, eu não vou desamparar, porque ele é da tua semente. Não, o glória a Deus foi porque você entendeu só mais ou menos, mas agora eu vou explicar. Olha só que mistério. Ismael não era filho de Agar, de Sara, mas era filho de Abraão. E se era filho de Abraão, Deus falou, eu não vou desamparar a tua semente. Anarabaxu de Candarai. Eu não sei como é que está a situação dentro da tua casa.
Eu não sei como é que está a situação você com os teus filhos, mas olha o que Deus está falando: por tua causa, ela é tua semente, eu não vou desamparar. Anarabacandarai, por tua causa a minha bênção vai alcançar os teus. Foi isso que Deus falou para Abraão, e por causa disso existem as duas divisões, dos árabes e dos judeus. Os judeus para o lado de Isaac e os árabes descendentes de Ismael. Por quê? Porque uma vez Abraão foi perguntar para Deus: o que eu faço? Deus falou: eu tenho algo contigo, e a tua descendência é a minha descendência. Oh, Rabacanarai. Só porque você está na presença do Senhor, a bênção do Senhor está sobre a tua família. Você crê nisso, querido? É muito forte, querido. Só porque você hoje é serva do Senhor, não se preocupe, pastor, mas os meus filhos estão só misericórdia. Mas é tua semente, e a tua semente Deus vai guardar. É mistério de Deus. Foi promessa de Deus. Aí Abraão pega, já estou fechando aqui para não me incumpridar. Abraão pega, dá um odre de água para Sara, dá um odre de água para Ismael, dá pão para Agar e Ismael, dá pão e água para os dois, e libera, fala: olha, vocês têm que ir embora daqui. Ismael está com 15 anos agora. Agar diz a palavra que ela vai para o deserto com o filho errante. O que é errante? Sem direção. Ela não tinha noção do que fazer. Estava com água e com pão. Só que num deserto onde durante o dia 50 graus e à noite vai abaixo de zero. O que ela ia fazer no deserto com pão e água, sem ter noção para onde ir e o que fazer? Fala para o teu irmão: só que Deus prometeu cuidar deles. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu não sei onde estão teus filhos agora, o teu marido, a tua esposa, mas se Deus prometeu, Ele está cuidando lá. Ele está cuidando lá, e na hora certa tu vai ver o resultado desse negócio. Sabe por quê? Diz a palavra que ela foi andando errante no deserto, só que uma hora acabou a água e acabou o pão. Meu irmão, acabar o pão no deserto ainda dá para passar, mas água não dá. Acabou a água, é morte na certa. Diz a palavra de Deus que a coisa ficou tão caótica para eles, que ela sabia que ia morrer e que o rapaz ia morrer. Ela pega para não ver o filho dela morrer, ela coloca ele longe dela, numa distância de um tiro de arco, está na palavra. E se você for estudar sobre arco, dependendo da força de quem está atirando e do tipo do arco, vai de 30 a 90 metros de distância uma flecha. Isso é de um tiro de arco, é entre 30 e 90 metros, que ela colocou aquele menino longe dela, para não ver ele dar o último suspiro. Só que tinha algo que ela tinha esquecido. Quando ela estava grávida, 15 anos atrás, Deus falou: vou fazer dele uma grande nação. Pastor, eu não entendi, meu irmão. Você pode até ter esquecido as promessas de Deus lá de trás, mas Ele não esqueceu de nenhuma promessa que Ele fez. Toda promessa de Deus está de pé na tua vida ainda. Tudo aquilo passa, mas Deus prometeu que o meu filho ia pregar o evangelho, e ele está lá na biqueira. Ele vai pregar e vai ganhar lá. Porque se Deus prometeu, as promessas estão de pé. Diz a palavra que ela começa a chorar e orar. Mas olha que interessante. Diz a palavra que o anjo do Senhor aparece para ela, o mesmo anjo, e fala para ela que ele viu o choro e ouviu o clamor do menino. Pastor, eu não entendi. Outra coisa que você vai entender agora e meu irmão, toma posse disso que eu vou falar agora, que o negócio é forte. Muitas das vezes a gente ora por alguém. E às vezes parece que a nossa oração não está surtindo efeito. É forte agora.
é que o Senhor falou assim: tu está orando e as orações estão chegando, mas eu estou esperando ele clamar, ela clamar. Ou seja, Deus vai apertar um pouquinho mais ainda, porque Ismael só clamou na hora da morte. Até então ele infernizava a vida de Isaac. Ele queria muito mais, não estava nem aí para o irmão dele. Mas na hora que o espírito da morte rondou, ele começou a se arrepender e pediu: Senhor, me socorre. Fala para o teu irmão: alguém vai pedir socorro na tua família. E na hora do socorro, Deus vai ouvir a oração. Porque na hora que Ismael pediu socorro para Deus, Deus fez questão de falar para ela: não foi por causa da tua oração, foi por causa da oração do menino. Fala para o teu irmão: uma oração com pedido de socorro, o socorro vem na hora. Olha o que Deus fez. Eles não estavam morrendo de sede? Diz a palavra que eles estavam morrendo de sede no deserto. Agar morrendo, vendo o menino lá distante, o anjo chega a falar para ela: olha, eu ouvi o choro do menino e a oração, só que até ele vai morrer. O que adianta ouvir e não fazer nada? Não é verdade? Porque tem hora que Deus usa o profeta e fala assim: opa, Deus é contigo. Aí você vai: minha vida continua a mesma coisa, meu casamento está a mesma coisa, meus filhos estão a mesma coisa. E Deus é contigo, varão valoroso. Ele está se agradando da tua vida. Mas estou desempregado, não tenho um centavo no bolso. Porque a gente sempre tenta olhar para o lado ruim da coisa. Sempre assim, porque se Deus fala conosco que é com a gente, não pode ter prova. Quando Deus fala: olha, eu sou contigo, não, então não posso ter prova. Quando Deus fala que Ele é contigo, aí que a prova vem, querido. Quando Deus fala: eu sou contigo, se prepare, que o negócio vai ficar estreito. Por quê? Porque para Ele mostrar o poder dEle, o negócio precisa estreitar. O negócio precisa estreitar, irmã. O anjo pega e fala para Agar: olha só, presta atenção que o teu milagre, agora eu quero falar algo para você aqui, para nós encerrarmos. O teu milagre já estava pronto. Não é que Deus vai fazer, já estava pronto. É que você não estava nem vendo. Olha o que Deus faz. Agar, Senhor, pois não, tu está no deserto aí? Tô. Está com sede? Tô. Vai morrer de sede? Vou, Senhor. Se o Senhor não fizer nada, eu vou morrer e meu filho também vai morrer lá. Então, Agar, abre teus olhos. Fala para o teu irmão: os teus olhos hoje, espirituais, serão abertos pelo Senhor. Aquilo que você não estava vendo acontecer, vai começar a enxergar que Deus está trabalhando nessa situação. O anjo fala: olha para o lado. Quando ela olhou, meu irmão, ela estava no deserto, e estava sentada do lado de um poço de água. Agora fala para mim, onde é que tinha aquele poço? Onde é que tinha aquele poço? Ela já estava sentada lá. Ela estava ali achando que ia morrer. Mas sabe o que é? É que quando a gente está no deserto, a gente começa a ter miragem. E a miragem, muitas das vezes, não deixa a gente ver o que é real, o que Deus está fazendo. Deus já tinha colocado a providência ali, a água. E ela só estava vendo a sede e a morte. Mas para a glória de Deus, quando Deus abriu os olhos dela, falou assim: levanta, Agar, pega a água, leva para o menino, porque a partir de hoje começa a história de vocês. Querido, diz a palavra que Ismael no deserto, só porque era semente de Abraão e Deus prometeu, no deserto Deus não deixa ele morrer, mostra o poço para Agar. A partir daquele momento, eles começam a viver no deserto. Ele vira flecheiro e casa com uma egípcia e começa a construir a nação que Deus havia falado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta atrás.
Vamos ficar de pé. A palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que o Senhor falou que vai acontecer, querido. Eu não sei quanto tempo você está esperando. Não sei. Mas o Senhor vai fazer.